Segunda-feira, 23 de junho de 2025, e você confere no seu Rede Alto Tietê News o caso da brasileira que segue sem resgate após cair nas proximidades de um vulcão na Indonésia. O balão que caiu e deixou 8 mortos em Santa Catarina. Muitos acidentes aqui na região do Alto Tietê. E muito mais. Agora está no ar seu Rede Alto Tietê News. O presidente Donald Trump sugeriu neste domingo, em postagem nas redes sociais, um possível apoio à mudança de regime no Irã. A declaração foi feita após os Estados Unidos bombardearem 3 instalações nucleares iranianas na noite de sábado, após uma semana de combates aéreos entre Israel e Irã. Trump escreveu: "Se o regime atual não é capaz de fazer o Irã grande de novo, por que não uma mudança de regime?" A postagem foi feita enquanto a delegação iraniana discursava no Conselho de Segurança da ONU em Nova York, pegando diplomatas de surpresa. Horas antes, o vice-presidente americano J.D. Vance declarou que os Estados Unidos não estão em guerra com o Irã, mas com o programa nuclear iraniano especificamente. O líder supremo do Irã é o Ayatollah, que tem poder sobre todas as esferas do Estado, enquanto o presidente iraniano fica restrito à administração cotidiana e diplomacia, sem poder se impor sobre Ayatollah. Ainda no cenário internacional, olha, agora vamos mudar de assunto. Vamos falar da brasileira Juliana Marins. Eu não sei se vocês já viram esse caso. Ela está desaparecida há 3 dias após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. Ela foi localizada nesta segunda pela equipe de resgate. A informação foi confirmada pela família nas redes sociais. Ela ainda não foi resgatada, pois está numa área de difícil acesso, com terreno íngreme, escorregadio e clima adverso, que levou as autoridades a suspenderem o resgate às 4 da tarde, horário local. Os trabalhos foram retomados na manhã desta segunda. A família criticou a demora na operação e acusou as autoridades de negligência, alegando que Juliana está sem água, comida ou agasalho há dias. No domingo, as autoridades afirmaram que haviam enviado suprimentos à jovem, mas amigas discordaram, dizendo que ela não estava mais no local indicado. Juliana, de 26 anos, é natural de Niterói, no Rio de Janeiro, e fazia uma trilha com um grupo de turistas quando caiu de uma altura de cerca de 300 metros, gente, próximo ao topo do vulcão a mais de 3.000 metros de altitude. Segundo o companheiro de grupo, ela havia ficado para trás com um guia local. Imagens de drone mostraram Juliana ferida e imóvel em uma encosta no sábado à tarde. A Rede Alto Tietê segue acompanhando e te atualizando. Agora vamos vir aqui para o Brasil. Olha, 8 pessoas morreram e 13 ficaram feridas no último sábado em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, após um balão de passeio pegar fogo e cair. A gente está vendo muito caso de acidente de balão, né? Segundo relato do piloto, um dos sobreviventes do incêndio teria começado no maçarico, auxiliar é usado para acender a chama principal. Ele disse à polícia que ordenou que todos pulassem no balão ao perceber o descontrole. 13 pessoas conseguiram escapar, mas 8 não tiveram tempo de saltar antes do balão voltar a subir. Então, assim, 4 minutos após a decolagem, ele já começou a apresentar problema, o balão. E aí o piloto conseguiu fazer assim, ele descer, ele chegou a tocar ali o chão e logo subiu. Quando ele tocou o chão, ele falou para o pessoal pular. E ele foi um dos que pulou também. Aí, assim, o balão subiu e aí quem não conseguiu pular é que infelizmente aí não sobreviveu, né? Um sobrevivente também relatou que o extintor de incêndio falhou também durante a ocorrência, que foi muito mal, né? Esse foi o 3º acidente com balão no Brasil em menos de uma semana, acendendo um alerta sobre a segurança da atividade. Praia Grande, conhecida como a Capadócia brasileira, registra cerca de 100 voos de balão por dia, mas acidentes como esse são considerados raros na região. A empresa responsável por sobrevoar serviços turísticos suspendeu as operações e disse cumprir todas as normas da ANAC, sem registro de acidentes anteriores. A Polícia Civil abriu um inquérito, com a principal linha de investigação apontando para uma falha no maçarico auxiliar. A gente vai seguindo, acompanhando e atualizando vocês. O caso anterior, o piloto ele não podia, viu, pilotar aquele balão lá com 30 e poucas pessoas. Esse já era um voo que estava autorizado, né? Vamos ver o que vai dar.
E o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, suspendeu pousos e decolagens no sábado devido à presença de drones pela segunda vez em menos de 15 dias. A concessionária Gru Airport disse que as autoridades foram acionadas e as operações foram normalizadas, sem informar por quanto tempo o espaço aéreo ficou fechado. Segundo a Latam, 34 voos da companhia foram afetados, todos com destino ao aeroporto internacional. A empresa disse que prestou apoio aos passageiros, conforme a resolução 400 da ANAC. A Gol informou que apenas um voo atrasou cerca de meia hora. Um vídeo transmitido ao vivo pelo canal Aviação Guarulhos JPD mostrou um helicóptero sobrevoando o aeroporto em busca dos drones. A Secretaria de Segurança Pública informou que a PM verificou a região, mas não encontrou os aparelhos. No dia 11, o aeroporto já havia sido paralisado por 46 minutos por causa de drones, em um caso investigado pela Polícia Federal, que suspeita de envolvimento de traficantes de drogas que tentavam enviar ali 165 quilos de cocaína em pacotes pelo local. Os suspeitos fugiram e ninguém foi preso até agora. E no próximo bloco você fica sabendo da frente fria que chega na região, os detalhes do acidente que vitimou um casal em Biritiba e muito mais. Já estou de volta com o seu jornal, espera só um pouquinho. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do Agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade. Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. A estação mais chique e elegante do ano já bate aí na sua porta. E é lógico que a Lea Fashion já tem um preview de tudo que estará em alta na estação outono e inverno. E são muitas peças lindas, tons terra, verde, marsala e muitos acessórios para compor o seu look. Eu sei que você já sabe aonde fica a Lea Fashion, mas eu vou passar o endereço novamente. A loja fica aqui na Benjamin Constant 1546, bem no centro de Suzano. Essa é a Lea Fashion, há 25 anos vestindo mulheres reais. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Um casal morreu e uma pessoa ficou gravemente ferida num acidente que ocorreu. Esse acidente aconteceu ontem, no domingo, no quilômetro 77,5 da rodovia Mogi-Salesópolis, em Biritiba. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o carro onde estavam as vítimas bateu de frente com um ônibus de transporte rural que levava 6 passageiros. A pessoa ferida foi levada ao hospital. O Departamento de Estradas de Rodagem informou que a via ficou totalmente interditada por 55 minutos até a chegada da perícia, gerando congestionamento de cerca de 500 metros nos dois sentidos. Após a liberação, apenas o acostamento continuou bloqueado. Uma viatura do EDR foi encaminhada ao local para prestar assistência. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Biritiba-Mirim. Um homem de 24 anos foi baleado nesta sexta na rua Armando Maritã, na Vila Oliveira, em Mogi. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a PM foi acionada e encontrou a vítima ferida por disparos de revólver. O jovem foi socorrido e levado para o Hospital Luzia de Pinho Melo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Central de Polícia Judiciária. Exames foram solicitados ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil investiga o crime.
Agora vamos falar de uma notícia boa e mais tranquila, vamos falar de música. Guararema celebrou o feriado de Corpus Christi com o sucesso do Jazz e Blues Festival 2025. Durante 4 dias, de 19 a 22 de junho, 40 mil pessoas passaram pelo Recanto do Américo, 60% a mais que em 2023. O evento teve 20 shows gratuitos de artistas nacionais e internacionais, com estrutura completa e espaço gastronômico. Realizado pela Prefeitura com apoio do SESC e do Contur, o festival fortaleceu o turismo, a economia criativa e a cultura local, segundo o prefeito Zé. O palco com tecnologia de ponta foi destaque junto à infraestrutura de apoio ao público, segurança, limpeza, trânsito e atrações gastronômicas. Shows internacionais atraíram públicos de vários países, como França, Estados Unidos, Reino Unido e Chile. O evento ainda teve venda de souvenirs com renda para o Fundo Social e um ponto instagramável à beira do Rio Paraíba do Sul. O line-up começou na quinta, dia 19, com artistas como Paulo Catarino, Samantha Toinette, Smith Osma, French Explosive Jazz e muito mais. Na sexta, destacaram-se a Orquestra Anelo, Mitch Woods e His Rock de 88 e Nanda Moura também. No sábado foi a vez de Mone e os Marianos. Olha, foi um dia que eu fui para conferir que estava muito 10, viu? TV com Afrobeat e DJ Temis e House Sugar, entre outros. O encerramento no domingo teve o Jazz Band da PM, Unidos do Swing e a banda chilena Kizularik, que fechou o festival com muita energia. Olha, são movimentos como esse que a gente tem que valorizar aí no nosso Alto Tietê. Agora vamos mudar de assunto, que eu acho que você já ouviu um murmurinho que vai ter mudanças importantes na primeira semana oficial do inverno em São Paulo. Nessa segunda, uma nova frente fria acompanhada de um forte ciclone extratropical no oceano chega à região. Vocês sentiram que o tempo assim não foi tão frio, né? Mas amanhã vamos ver, olha, pela manhã vai haver algumas aberturas de sol, mas a nebulosidade vai aumentando gradativamente, assim como os ventos. O vento começa moderado pela manhã, com rajadas que se intensificam à tarde. O clima-tempo alerta para rajadas muito fortes, entre 60 e 90 km por hora. Com a frente fria, o risco de chuva cresce em todas as regiões do estado, a partir do final da manhã e à tarde. Em Suzano, a previsão aponta para a mínima de 4 e máxima de 15. Já em Ferraz, a mínima é de 5 e a máxima também é de 15 graus. Gente, então, olha, se agasalhe, ó, vamos pensar naqueles que não têm ali um teto e um cobertor quentinho. Você que tem cobertor em bom estado, meias, roupas de frio, procure aí os fundos sociais de solidariedade ou aquelas casas que fazem doação, né, para a gente entregar, o pessoal entregar para as pessoas que vivem desabrigadas, em situação de vulnerabilidade, porque esse frio causa muito estrago. O pessoal não sabe, muita gente gosta do frio, prefere o frio ao calor, mas não sabe o estrago que faz para quem não tem onde morar. E no próximo bloco você confere tudo sobre Palmeiras e Inter de Miami no Mundial com seu Resenha na Rede. Já já eu tô de volta. Mais uma vez aqui na MedQuest para falar sobre saúde. Tá precisando fazer os seus exames com conforto e segurança? Aqui é o lugar. Aqui você vai encontrar os exames mais simples até os mais complexos, como ultrassom, ressonância, eletroneuromiografia, colonoscopia, endoscopia, atendem no particular e também no convênio, além de cartões com muitos benefícios para você. Essa unidade aqui da MedQuest fica em Mogi, mas você também tem a comodidade de encontrar uma unidade em Suzano. Para maiores informações, pode acessar os telefones que estão aparecendo na tua tela. MedQuest, saúde em primeiro lugar para você. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Essa concessionária aqui é especial e eu tô falando da Nissan Vigorito. E sabe por quê?
Eu não vi em nenhuma outra loja as condições de descontos que aqui tem. Vem comigo. Vamos começar pelo Corolla branco GR Sport 2022 Flex 2.0 automático por R$ 122.900. Agora um 0 km Nissan Sentra gasolina 2025 2.0 automático em duas cores disponíveis, na cinza Atlântico e no branco Diamond, a partir de R$ 169 mil. Mas aqui está por R$ 152.900, com taxa zero, bônus no seu usado na troca, além de desconto de fábrica. E por último, o Nissan Versa Exclusive Prata 2025 1.6 CVT Flex automático, de R$ 144.900 por R$ 130.900. Mais documentação, primeira parcela do IPVA pago, taxa zero e desconto de fábrica. Nissan Vigorito é a certeza do melhor negócio. Vem pra cá! O GT News está de volta para falar de esporte. E se eu vou falar de esporte, eu vou chamar o Lucas com resenha na rede. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo certo, Manu? Acompanhando muitos jogos? Demais. Esses jogos do Mundial, para quem curte futebol, é aquele prato cheio, né? 4 jogos no dia, horários diferentes, né? E tá sendo então fica o dia inteiro. E tá sendo um espetáculo legal, porque você vê equipe da Coreia, equipe árabe, equipe da Europa, sabe? Assim, Brasil, tudo. Então você pode explorar o tipo de futebol, como o pessoal tá jogando, né? Exatamente. E olha, a gente vê muita rivalidade nascendo, né, nessa competição. A gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco. Mas na segunda-feira, especificamente, temos aí essa última rodada do Mundial, da fase de grupos, acontecendo. Então, os 4 jogos que eu comentei agora já não mais acontecem em 4 horários diferentes. Como já é aquela rodada que vai definir a vida de muitos times, temos ali jogos dos grupos acontecendo simultaneamente. Então, rodada das 4 horas tem ali 4 equipes em campo, né? 2 jogos rolando, e nas 10 da noite temos também a mesma situação. E nessa segunda-feira, Palmeiras encara o Inter Miami pela 3ª rodada dessa fase de grupos do Mundial de Clubes. Daqui a pouquinho, então. Exatamente. Já vai então, ter Palmeiras. Hoje, sem muito aquela correria, dá para ver o jornal tranquilo aqui, acompanhar o resenha, aí depois vai lá, pega uma coisinha para comer e já aproveita para torcer pelo Verdão ou para secar, né? Vai depender do pessoal. Ele tá até que tranquilo que ele vem de uma vitória, né? Exatamente. Palmeiras veio de vitória sobre o Al-Ahly por 2-0 nessa última partida. Flávio Lopes fez um belo gol, né? Depois de um gol meio que contra no primeiro lance. Sim. E aí ajudou a equipe alviverde a vencer a sua primeira nesse Mundial. Enquanto isso, os adversários dessa noite venceram o Porto de virada por 2-1. Então a equipe alviverde segue aí buscando essa classificação às oitavas e chega empatado em pontos ali com o Inter Miami. Ambos com um empate e uma vitória nessa fase de grupos. Sim. Então, para o Palmeiras ficar mais tranquilo, é melhor ele ganhar. Vencer. Melhor ele ganhar. O Palmeiras tem jogado, empatou o primeiro jogo, ganhou o segundo, deu essa osciladinha, mas não com derrotas. Ele tá bem, a equipe bem. Vamos ver como é que vai ser, né? Exatamente. Então, olha, para o Palmeiras ficar fora, precisaria de uma combinação de resultados ali, somada com saldo de gols, porque o Porto tem apenas 1 ponto, mas ainda tem essa chance. Porque imaginando o cenário, Inter Miami vence o Palmeiras ali com uma certa quantidade de gols e também o Porto precisaria vencer o Al-Ahly e aí somando, né, vários fatores poderiam resultar numa eliminação alviverde. Gente, só uma curiosidade, o ponto de empate vai para o saldo de gols. Se o saldo de gols estiver igual, vai para cartão vermelho. Exatamente. É muito legal, né? Assim, então até um cartão vermelho é bom não tomar, né? Pois é, Palmeiras quase tomou, né? Nesse último jogo contra o Al-Ahly, o Veiga chegou a ser expulso, mas o VAR revisou e recomendou ali a mudança da cor do cartão. Então ele ficou só com o amarelo. Palmeirenses chegam sem desfalques, né, para essa partida, que vai ter pela frente nada mais nada menos que Lionel Messi. Messi que fez um golaço de falta para virar a partida, para vencer o jogo contra o Porto na última semana, chamou a atenção, entrou na seleção da semana do torneio e assim,
Palmeiras não tem que olhar adversário, né? Jogou muito bem contra o Porto, não conseguiu fazer o gol, é verdade, mas conseguiu segurar um empate. Isso. Contra o Al-Ahly fez o primeiro tempo meio aquém, tomando alguns sustos, mas na segunda etapa foi contundente e venceu. Bom, e pelo lado do Inter Miami, a gente viu uma estreia muito morna contra a equipe do Al-Ahly, empate sem gols, um pênalti desperdiçado para os egípcios. Mas no segundo jogo, o Inter Miami surpreendeu, né? Saiu perdendo, a gente achou que estaria definido ali os classificados como Palmeiras e Porto, mas a equipe do Lionel Messi, também do nosso querido Luis Suárez, Jordi Alba, o pessoal eles de grife. aparecem nas horas que precisam, né? Exatamente, conseguiram fazer esse bom jogo e sair com o resultado. Então, agora, o empate já garantiu os dois na próxima fase. O povo falou de fazer, né, um acordo ali, aquele jogo de empate, mas eu acho que vai ser muito difícil disso acontecer. Não mesmo. E dentro de campo, a situação vai ser outra. E tem, assim, essa última semana os brasileiros, eles estão ali aparecendo bem, né? Exatamente, chamando a atenção com vitórias sobre gigantes europeus. O Botafogo, na noite da última quinta-feira, bateu o Paris Saint-Germain por 1-0. Gol de Igor Jesus, um resultado histórico, que o campeão da Libertadores superou o campeão da Champions League. Em um jogo aí que muitos apostavam que seria um atropelo, né, do Paris. Mas foi bonito que você viu, a gente é corintiano, palmeirense, Todo São mundo, Paulino, né? todo mundo, assim, torcendo. Eu acho que, assim, ganhou do PSG, né? Assim, Exatamente. o pessoal fala, assim, e então foi um gostinho de vitória, parece que do Brasil inteiro, né? Pois é, e o Paris vinha de 2 goleadas, né? Nada mais, nada menos do que um 5-0 na Inter de Milão na final da Champions League. Depois estreou vencendo o Atlético de Madrid por 4-0 e aí chegou no Botafogo e perdeu por 1-0. Então, o Botafogo quebrando essa sequência de vitórias do Paris, ganhando moral, chega como líder do grupo para essa última rodada, mas na quinta-feira a gente já passa todos os classificados, atualizados, né? Porque não fomos, né, só agraciados com essa vitória do Botafogo em cima dos europeus, né? Teve o Flamengo também, Tivemos né? o Flamengo na sexta-feira, que de virada venceu o Chelsea por 3-1. O jogo começou lá e cá, teve ali o baque do gol rápido do Pedro Neto, mas depois da segunda etapa o jogo foi completamente outro. Bruno Henrique entrou no segundo tempo, fez o gol de empate, depois o Danilo fez o 2-1. Eu não sei se foi o Bruno Henrique que entrou, que deu um gás, eu não sei o que foi falado no vestiário, mas o Flamengo que entrou no segundo tempo foi outro. Exatamente. Então, mais uma boa partida do Jorginho, a gente viu. O Jorginho que chegou agora do futebol europeu para o Flamengo, vem fazendo bons jogos nesse Mundial. Já conhecia o Chelsea, né? Um velho conhecido, chegou a ser campeão da Champions com os Blues, foi eleito o melhor meio-campista da Europa, afinal ele defende a seleção italiana. Então, é um jogador de grife que chega para brilhantar também esse futebol brasileiro. Que, olha, conseguimos boas vitórias e o Fluminense também, menção honrosa, não venceu o Borussia Dortmund, mas fez um jogo muito bom, amassou a equipe alemã. Merecia, viu, a Exatamente. vitória. Nossa, o povo falou, ficou até no meme do Everaldo, atacante, que ele não chuta pro gol, preferiu tocar pro Canóbio num lance ali que era claro de gol, mas assim, Brasil vem surpreendendo e chamando a atenção. Tá tendo até umas reclamações de alguns, falando que se fosse em outro momento, tal time venceria o Flamengo, os próprios jogadores desses times falando. Mas olha, a situação de treino, de preparação é igual para todos ali. Teve momentos ali dos times europeus que já vem um pouquinho, às vezes, mais cansado, Exato. Disso ali. Mas preparo e equipe competente, todos são. Então, com certeza. Eu acho que está bem equilibrado, né? Assim, está sendo um espetáculo, mesmo quando não tem os times brasileiros, eu estou assistindo, está sendo muito legal. Você falou do Flamengo, o técnico do Flamengo, o Luiz Felipe, vem se mostrando ali muito sensato. Nossa, ele parece que está sendo um técnico que já tem muitos anos de técnico ali atuante, né? E ele conhece os times de fora, né? Exatamente. Ele atuou pela lateral esquerda do Atlético de Madrid por bastante tempo, fez sua carreira no futebol europeu, também defendeu o Chelsea. Então, é um jogador que tem essa bagagem, né? E chegou como técnico também já aplicando tudo isso. Ele ficou um curto período ali nas categorias de base do Flamengo, né? Sub-17, sub-20. Rapidamente foi promovido
ao time principal da equipe flamenguista. E aí, Felipe Luiz já chegou com o título da Copa do Brasil no ano passado. Gente, eu chamei de Luiz Felipe, é Felipe Luiz. Tá? Foi a emoção do futebol que faz isso com a gente. Mas já chegou com o título e agora também vai aplicando esse conhecimento tático no Mundial de Clubes contra velhos conhecidos, né? Isso. Então, a previsão é de que tenhamos confrontos interessantes nessas oitavas de final. Muito. Confrontos ali com times de peso do futebol europeu. Palmeiras é um que pode ter uma missão ingrata agora nessas oitavas já, porque caso passe em primeiro do grupo, pega ali o segundo do grupo do Botafogo. E quem que briga por essa vaga? Tá ali entre Botafogo, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain. Paris e Atlético com 3 pontos cada, e Botafogo vinha já com 6 para essa segunda rodada. E aí, vamos ver como que fica essa definição, que agora começa aquela dança das cadeiras, né? Quinta-feira, então, você já tem alguns resultados aí pra gente, né? Com certeza. Quinta-feira, dia de encerramento dessa fase de grupos. Temos a pausa ali na sexta-feira e no sábado já volta com muito futebol. Agora, jogos eliminatórios. Então, a emoção só aumenta, né, mano? Bom, Lucas, quinta, então a gente dá um apanhado geral aí pro pessoal de casa. Pode deixar, com certeza. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite pra vocês. Amanhã a gente se vê. Olha, terça-feira tem Arquitetando com muita dica boa. Eu espero por você. Até mais.